Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica nas noites de quinta-feira e seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença virtual nessa live. Pedimos de todo o coração que você compartilhe, convide seus amigos, os irmãos de sua igreja para participarem conosco dessa temática tão interessante, tão importante a respeito da confiabilidade do Novo Testamento. Essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de história, de trajetória e investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados. Você deseja conhecer um pouquinho mais da nossa faculdade? Acesse o nosso portal batistapioneira.edu.br e conheça um pouquinho mais dos nossos cursos. Venha você também fazer parte da família FBP. A Faculdade Batista Pioneira, nesses últimos anos, tem alcançado uma boa imagem diante da sociedade, mas também uma boa cotação diante do Ministério da Educação. Hoje somos a faculdade número 1 entre as faculdades batistas do Brasil. Você pode fazer parte da família FBP. Venha você também cursar teologia aqui na faculdade. Conheça um pouquinho mais dos nossos cursos e qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou enviar através do nosso e-mail. Aqui a sua vocação é levada a sério. Hoje nós vamos estar abordando a temática Podemos confiar no Novo Testamento? E aí, qual a sua opinião? Você pode discorrer aí nos comentários, você pode colocar as suas possíveis respostas a respeito dessa pergunta e para que a gente pudesse ter um esclarecimento maior e melhor sobre essa temática, nós temos hoje aqui Pastor Gabriel, nosso irmão em Cristo, marido da Dag, pai da Sara e da Ana, graduado em Teologia e Administração, mestre em Teologia Pastoral, pastor da Igreja Batista Pioneira de Santa Bárbara do Sul, professor aqui na faculdade desde o ano de 2013, onde também atua como coordenador de extensões. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Natan. Uma boa noite para todos que estão nos assistindo também. É um privilégio a gente ter esse espaço aqui para conversarmos sobre esse tema que é tão importante, tão interessante, né? Sobre a confiabilidade do Novo Testamento. Então, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E é isso aí, vamos lá, acho que a gente tem coisas bem interessantes para falar agora nos próximos minutos. Se tem bastante coisa interessantíssima. Gostaríamos de saber algo de você que está participando conosco. Você já leu todo o Novo Testamento? Será? Sim ou não? Nós queremos saber e você pode dar a sua opinião, a sua resposta em nossa enquete que vai estar rolando aí abaixo do vídeo, nos comentários. Você pode responder com sim ou não. São duas opções bem fáceis. Você já leu todo o Novo Testamento? Ao fim dessa live nós vamos estar trazendo a resposta, pois se faz importante conhecer o livro do qual nós vamos estar falando hoje. Também pedimos que você marque a igreja e a cidade de onde você está assistindo essa live, para a gente poder ter um pouquinho de noção da amplitude, aonde nós estamos chegando com esses nossos
momentos de debate, de construção do conhecimento da palavra de Deus. Bom, então temos essa temática, esse grande desafio e vamos começar então nossas perguntas. A primeira rodada aqui, Pastor Gabriel. A primeira pergunta é sobre a relevância desse tema, né? Podemos confiar no Novo Testamento? Por que se faz necessário falar a respeito disso em nossos dias? Certo, é uma boa maneira de nós começarmos mesmo, Nathan, falando sobre a relevância dessa pergunta. Posso já adiantar uma resposta aqui, né, que com certeza podemos confiar no Novo Testamento, e não somente no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, né, como palavra de Deus. Essa é a conclusão que nós chegamos, né? Uma pela experiência de fé que nós temos, a caminhada, né, com Deus e todo o efeito que a palavra de Deus produz nas nossas vidas, mas também quando nós paramos para pensar seriamente e refletir sobre o que a Bíblia é de fato, né, nós chegamos à conclusão de que é um livro único, um livro que merece a nossa atenção e a nossa confiança. Mas, então por que fazer uma live como essa? Aí eu poderia, Nathan, compartilhar uma experiência que eu tive no tempo que eu estudava em Santa Cruz do Sul, curso de administração de empresas. Numa das aulas da faculdade, o professor fez alguns comentários e eu lembro que eu respondi o comentário do professor, né, deixando claro ali a minha posição como cristão, o fato que eu era cristão. E depois de um tempo ali, um colega me procurou e ele me disse assim: poxa, Gabriel, então você é cristão? Você é, né, evangélico? Eu falei: sim, sou cristão, sou da Igreja Batista. E ele me disse assim: eu estou lendo um livro que fala toda a verdade sobre a Bíblia. E eu fiquei curioso e perguntei para o colega assim: tá, mas que livro é esse? E ele me disse assim: eu estou lendo o Código da Vinci, né? Para quem não conhece, o Código da Vinci é um livro escrito pelo Dan Brown, que foi muito famoso assim, alguns anos atrás, até saiu um filme com Tom Hanks, né? Uhum. E aquele livro, ele é um romance, ele é uma história fictícia, mas ele constrói esse romance em cima de uma teoria da conspiração de que a Bíblia teria sido um livro alterado, adulterado ao longo dos anos pela, então, Igreja Católica Romana, e que o conteúdo teria sido modificado para satisfazer aquilo que era o interesse da igreja. Então o Império Romano, que foi um império vencedor na época, né, que se perpetuou, ele teria reescrito a história segundo a sua própria perspectiva. E traz essa ideia de que a Bíblia não é um livro confiável, que a história de Jesus não é exatamente aquilo que a gente vê nos evangelhos. Enfim, né, uma coisa que dá para perguntar até onde conseguiram ouvir? Deixa eu ver aqui. Assim, já vamos retornar, pessoal. Eu já escrevi. Código da Vinci aqui. Conseguiu ver aí? Sim. Meu Deus. Agora foi. Só um pouquinho, tá? Só não. Vou voltar.
Ok, acho que a gente teve um probleminha técnico, acontece, isso faz parte, né? Mas, retomando então a linha de pensamento, eu estava contando sobre o colega que falou do livro Código da Vinci, né? Então, o livro, ele é um romance, uma ficção, e ele é escrito em cima dessa ideia, de uma teoria da conspiração de que a Bíblia teria sido um livro alterado pela Igreja Romana, né, para satisfazer os interesses da Igreja da época. Então, que seria um livro não confiável, que a história de Jesus não seria exatamente aquilo que nós encontramos nos Evangelhos, enfim, né, colocando totalmente em descrédito aquilo que tem sido a base, né, da fé cristã ao longo de tantos séculos aí. Então, nada mais longe da verdade do que essa ideia. Então, justamente por esse tipo de crítica, esse tipo de questionamento, que provavelmente os jovens cristãos que estão no ambiente universitário, né, ou mesmo pessoas, às vezes, quando se encontram com amigos que não são cristãos, eles podem sofrer esse tipo de questionamento, né? Então, aí traz a relevância de nós conversarmos sobre esse assunto. Porque o que eu percebo, Natan, olha só, a minha conversão foi em 2003, né? Eu já tinha 20 e poucos anos ali, né? 21 anos na época. Desde lá, eu tenho lido a Bíblia, né? Desde lá, senti um desejo, uma vontade de ler a Bíblia, tem sido um livro que me acompanha sempre, né? Agora, 17 anos de caminhada cristã. Tenho certeza que a tua experiência é semelhante. Depois de ter vindo para o seminário, né, tive a oportunidade de estudar ela ainda mais profundamente, estudar a questão histórica, estudar os gêneros literários e tudo mais. E quanto mais eu estudo, né, quanto mais eu estudo a Bíblia e o Novo Testamento, agora lecionando aqui Introdução ao Novo Testamento, que é uma das matérias que eu tenho oportunidade de lecionar, mais eu percebo que é um livro maravilhoso, fantástico, em que as coisas estão conectadas e que nós realmente podemos confiar que ali há um registro de algo único, de algo que aconteceu, né, e que transforma as nossas vidas. Então é nesse espírito que a gente quer conversar sobre esse assunto nessa noite, certo? Realmente muito interessante, muito relevante aos nossos dias. Pode ser que você sofra alguns questionamentos, algumas acusações a respeito da confiabilidade do Novo Testamento no ambiente da escola, da faculdade, ambiente familiar. Não são poucas as vezes que a gente é questionado sobre a Bíblia como um todo, né, pastor? Mas hoje vamos nos ater ao Novo Testamento. Então, algumas acusações que nós temos, pastor, a respeito da questão da confiabilidade do Novo Testamento é que os livros da Bíblia foram manipulados segundo o interesse político da igreja na época de Constantino. Uhum. Qual a resposta que o senhor daria a essa pergunta? Isso, então essa é uma das ideias que é trazida no filme, né, do Código da Vinci. Não é apenas no filme que isso se encontra, há outros até estudiosos, pessoas que levantam essa hipótese, essa possibilidade. Mas quando nós paramos para olhar a questão com mais atenção, nós vemos que não é bem assim. Uhum. Tá? Tem alguns elementos que podem nos ajudar a perceber que essa ideia é falsa, certo? Primeiro, quando nós lemos a Bíblia, especialmente quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que os autores do Novo Testamento, eles foram sinceros em relatar tanto aspectos positivos, quanto também aspectos negativos da igreja que estava surgindo, né? Se a Bíblia fosse escrita apenas para mostrar um lado vencedor ou um lado positivo, algumas coisas que nós encontramos ali no Novo Testamento certamente não permaneceriam, teriam sido removidas para passar uma imagem mais positiva a respeito da igreja. Uhum. Por exemplo, nós temos no livro de Atos o episódio relatado de Ananias e Safira, que foi o casal aquele que, né, mentiu, né, e acabaram morrendo por causa da mentira diante dos apóstolos ali, né? Morreram, foi um ato divino, um ato de Deus, né? E é uma passagem assim que nos assusta até. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos assim, um profundo comprometimento com a verdade, certo? O interesse de Deus de que a igreja ande na luz e ande na verdade. Dificilmente nós vamos conseguir conceber alguém alterando um texto bíblico, sendo que o texto bíblico mostra de forma tão clara as consequências de alguém que andasse na mentira, certo? Então, a pessoa estaria fazendo uma mentira, né, e escrevendo um texto que seria contra si mesmo. Ao mesmo tempo, nós vemos outras passagens que são
Por exemplo, a discussão entre Barnabé e Paulo a respeito de João Marcos e a separação. São coisas que mostram assim, dificuldades que a igreja teve. Né? O fato de na igreja haver aquela questão com relação à circuncisão ou não e os debates sobre a graça ou a necessidade de cumprimento da lei. São coisas que mostraram que a igreja também teve momentos difíceis nos seus primeiros anos e isso não está escondido. Ao contrário, isso está mostrado de forma transparente. Tá? Tem outras questões aqui que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, se a Igreja Católica Apostólica Romana fosse alterar os textos para ter conformidade com as suas doutrinas, né, e isso a partir do... Geralmente é dito que isso teria sido feito depois de Constantino, lá no século IV em diante, aí nós temos mais uma dificuldade, porque muitas das coisas que nós encontramos no Novo Testamento diferem um pouco daquelas práticas que a Igreja Católica Apostólica Romana tem hoje e que já existiam ali no IV, V e VI século. Então seria muito mais, digamos assim, condizente com essa hipótese que eles inserissem outros textos bíblicos para reforçar algumas práticas que a igreja mantém e isso não acontece. Então isso seria um outro argumento contrário a essa hipótese. E por último, eu poderia citar também o fato de que outros escritores dos primeiros séculos do cristianismo, né, e aí nós temos toda a literatura da patrística, os pais da igreja, e aí entra Clemente de Roma, Irineu, né, Inácio, Policarpo, fazem constantes e inúmeras citações aos textos que hoje fazem parte do Novo Testamento. Então, esses autores, né, do segundo século, terceiro século, ou mesmo alguns, né, do final, início do segundo século ali, o fato deles já terem conhecimento das passagens das Escrituras e já estarem fazendo citações aos seus textos, mostra que o texto bíblico já era muito conhecido na igreja logo nos primeiros séculos, muito antes dos concílios na época de Constantino, muito antes da definição do cânon bíblico, os textos bíblicos já estavam em circulação e já estavam sendo copiados, traduzidos e citados por outros líderes da igreja. Né? Então, essa hipótese de que teria sido alterado depois de Constantino, ela não se sustenta diante desses elementos que a gente está trazendo à tona aqui. Então, né, a pessoa que está nos ouvindo, ela pode confiar que o texto que você tem hoje realmente é a mensagem apostólica que tem sido transmitida e preservada por Deus. Isso. Exato. Podemos confiar no Novo Testamento. Já poderíamos parar por aqui, então podemos. Mas vamos... Encerramos a live. Vamos um pouquinho mais além. Gostaríamos de saber a respeito da formação do Novo Testamento. Nós temos ali 27 livros no Novo Testamento e o que surge muitas vezes de dúvida em alguns irmãos é a respeito de como foi feita a seleção dos livros, né? Será que teve um momento que um grupo de pessoas, teólogos, pastores sentaram para definir esse livro está, esse não está? Ou lá na época dos apóstolos foi definido, esses são... O que o pastor tem a dizer a respeito disso, da formação do Novo Testamento? Sim, esse tema também é importante, Natan, porque às vezes a gente tem a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela caiu do céu. As pessoas talvez nunca tenham parado para pensar em como a Bíblia se formou. Então às vezes o pessoal acha que não, caiu do céu ali um livro pronto, né, e né, tudo mais. Mas não, na verdade ela foi sendo escrita na medida em que a história da igreja foi se desenvolvendo. Então realmente houve um período. Tá? Esse período ele gira em torno de 60 anos, 50, 60 anos, provavelmente 60 anos, né? Desde o primeiro livro do Novo Testamento ter sido escrito até o último livro, né, do Novo Testamento. Durante esse período de tempo em que o Novo Testamento foi se desenvolvendo, né, ali havia a presença dos apóstolos, das pessoas que foram testemunhas oculares do ministério de Cristo. E logo depois desse período, esses textos começaram também a ser copiados e transmitidos, circular nas igrejas que estavam sendo plantadas, né, nas diferentes regiões, desde a Ásia Menor até a região da Europa, norte da África. Então começaram a se tornar os textos usados nas igrejas para transmitir aquela mensagem que era a mensagem apostólica. Agora, a relação dos livros, como nós temos hoje, que nós chamamos de Novo Testamento, isso realmente foi um processo que aconteceu apenas no IV século. Foi quando a igreja parou e disse assim, vamos agora, né, preservar para as próximas gerações aqueles que são os livros que trazem a mensagem apostólica. Então o fechamento do cânon bíblico, que foi quando a igreja estabeleceu assim, a lista de livros, realmente foi no IV século. E essa é uma crítica que é feita
ao Novo Testamento, dizendo assim, não, no quarto século se passou muito tempo, como é que a gente sabe se pode confiar? Bom, aí é importante também, Natan, trazer à tona assim, o que foi esse processo de canonização dos textos bíblicos, tá? Porque ele não foi simplesmente vamos sentar aqui, vamos escolher os livros. Na verdade, a definição de quais livros eram os que continham o testemunho apostólico, isso já existia na igreja. O reconhecimento dos escritos apostólicos, ele já existia na igreja nas diferentes regiões. Claro que, no caso de alguns livros, houve, né, diferentes opiniões entre alguns líderes da igreja, essas opiniões foram conversadas, né, foi orado e foi então entendido, né, qual seria a conclusão. Mas na grande maioria havia uma unanimidade de que estes eram os livros que haviam sido transmitidos desde o período apostólico. Quais eram os critérios que foram levados em consideração para que os livros fossem considerados como canônicos? Primeiro, eles tinham que ter a autoridade apostólica, ou seja, serem livros que vinham ou de um apóstolo ou de alguém que teve contato direto com os apóstolos. Aí nós temos, por exemplo, Mateus, né, foi um apóstolo de Jesus, escreveu o Evangelho de Mateus. João foi apóstolo, escreveu o Evangelho e as cartas. Pedro foi apóstolo, escreveu também as epístolas ali, né, as cartas de Pedro. Mas nós temos outros autores, por exemplo, João Marcos não era um dos apóstolos do Evangelho de Marcos, mas sabe-se que ele teve contato direto com Pedro, de quem ele recebeu as informações. Lucas circulou entre os apóstolos, de onde ele fez a pesquisa para o seu Evangelho. Além desse, nós temos também o apóstolo Paulo, né, que se tornou apóstolo também, e nós temos também mais dois personagens que foram Judas e Tiago, que possivelmente foram irmãos do Senhor Jesus, se tornaram líderes proeminentes na igreja depois da ressurreição, e daí vem também a autoridade apostólica. Então, para os livros serem incluídos no cânon, um dos critérios é que fossem autênticos, tinham autenticidade e trouxessem autoridade apostólica. Segundo, eles tinham que ter uma coerência com a ortodoxia da igreja. Ou seja, o conteúdo dos livros demonstra que eles estão de acordo com aquele ensinamento que foi transmitido desde as primeiras gerações de cristãos. Por isso que alguns livros, evangelhos chamados apócrifos, né, que depois hoje começaram a surgir e se tornaram famosos aí, eles não estão no cânon pura e simplesmente porque a mensagem contida nesses evangelhos é uma mensagem puramente mística, totalmente divergente, diferente daquilo que é a ortodoxia que foi transmitida desde as primeiras gerações de cristãos. Então, a coerência teológica também era um argumento, um elemento importante. E o terceiro e último ponto, mas também muito importante, é que esses livros fossem aceitos universalmente na igreja constituída. Então, os livros, quando foi feito o estabelecimento do cânon, não foi essa reunião dos líderes que deu autoridade aos livros. O processo foi o contrário. Eles reconheceram os livros que já possuíam autoridade no meio da igreja. Eles simplesmente pararam e olharam assim, olha, quais são os livros que nós temos visto que são a palavra de Deus tem sido transmitida? São esses livros. Então vamos registrar isso para que nas próximas gerações isso não seja perdido e não seja modificado. Então os concílios do quarto século, o que eles fizeram foi um reconhecimento dos livros que já possuíam autoridade em meio à igreja, e não a um ato arbitrário que conferiu autoridade a livros de acordo com o interesse deles. Então, essa diferença é muito importante. Algumas pessoas dizem que houve um interesse político de Constantino, mas também não é assim. Constantino não teve interferência nesse processo. E, na verdade, eu entendo, né, talvez alguns não concordem, que o Constantino ele acabou tendo um papel providencial no momento na história da igreja. Alguns veem o papel de Constantino como algo negativo. Depois de Constantino a igreja se corrompeu. Mas, na verdade, até aquele momento, nunca houve oportunidade da igreja ter concílios como os que foram feitos depois, para estabelecer os seus credos, né, foram estabelecidos credos importantíssimos, foram conversados sobre temas importantes da teologia. Isso só foi possível a partir do momento em que a igreja foi reconhecida, né, legitimizada dentro do Estado, e assim os bispos puderam se reunir para estabelecer os credos fundamentais para que isso não se perdesse, não se corrompesse ao longo dos anos, né? Heresias fossem identificadas, né, que não estavam de acordo com a mensagem original. Então, até mesmo o papel de Constantino na história foi importante, né, e permitiu que nós tivéssemos hoje condições de saber quais são realmente os livros apostólicos
que foram escritos e transmitidos até nós. Espero ter ajudado aqui a esclarecer um pouco essa questão. Com certeza, pastor. Gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouquinho dos nossos cursos aqui da Faculdade Batista Pioneira. Você pode acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br e conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos. Temos o nosso curso de bacharelado em teologia em formato presencial, um curso de 4 anos que com certeza vai mudar a sua vida. Também temos o Projeto Wake Up, um curso de 6 meses para a galera jovem que deseja ser resposta de Deus para essa geração. É um curso que com certeza vai mudar o curso de vida da galera que vai participar aqui conosco. É um curso que tem a duração de 6 meses, onde vão poder fazer trabalhos sociais, ter atividades em campos missionários, conhecer ambientes diferentes do seu ambiente da igreja local e vão ter uma grande oportunidade de fazer uma viagem transcultural. É um grande momento para crescimento na vida de todo jovem que deseja conhecer mais de Jesus e ser uma resposta em sua geração. Conheça um pouquinho mais dos nossos cursos em nosso portal. Se tiver interesse, pode mandar uma mensagem aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato. Também temos o nosso programa de capacitação ministerial. São cursos livres, de curta duração, totalmente EAD. E nós estamos com uma super oferta nesses dias. Estamos com uma promoção de 50% de desconto em todos os nossos cursos. Basta acessar fbponline.com.br e usar o cupom de desconto NOVIDADE50. Novidade 50 em numeral. E assim você vai poder ter 50% de desconto em todos os nossos cursos. Gostaria de deixar agora um pequeno vídeo a respeito do nosso curso de parábolas. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, no qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Voltamos então com o nosso segundo bloco de perguntas a respeito da confiabilidade do Novo Testamento. E gostaríamos de saber a respeito do seu conhecimento do Novo Testamento. E temos uma pergunta rolando aí na nossa enquete. Você pode responder com sim e não. Bem facilzinho de responder. Você já leu todo o Novo Testamento? Gostaríamos de saber qual a sua resposta para depois estarmos trazendo ao fim dessa live a resposta de todo o público. Bom, vamos lá então, pastor Gabriel, para o nosso segundo bloco de perguntas dentro dessa temática. Nós ouvimos algumas pessoas com algumas acusações, algumas já podemos ter aqui uma boa resposta a respeito da confiabilidade do Novo Testamento, mas uma outra acusação é de que o Novo Testamento, assim como a Bíblia como um todo, não eram meramente acontecimentos reais, mas eram escritos literários para promover valores morais como amor, caridade. Qual a resposta que o pastor pode dar a isso? Certo. Bom, isso é algo que a gente escuta com bastante frequência, né? As pessoas dizem a Bíblia é um livro de religião e colocam em pé de igualdade com qualquer outro livro e, na verdade, o que está ali é para produzir amor, né? Para que a pessoa seja uma pessoa melhor, mas não necessariamente que aconteceu realmente aquilo que está escrito. Geralmente, quem fala isso ainda
não leu, não estudou realmente a Bíblia com atenção. Pelo menos essa é a minha percepção, porque quando você lê o Novo Testamento em especial, né, que é o nosso foco aqui, e você começa a prestar atenção naquilo que está sendo transmitido, na mensagem que ele transmite, não há como você ignorar o fato de que houve uma intencionalidade por parte dos autores bíblicos em demonstrar que realmente aquilo que está sendo narrado aconteceu. Certo? As pessoas que escreveram, né, os autores que escreveram os evangelhos, as cartas, o apóstolo Paulo, há uma intenção em tudo que está sendo escrito em demonstrar que Jesus de fato ressuscitou, que Jesus fez o que fez, morreu pelos nossos pecados, que ele era o Filho de Deus e que ele ressuscitou e está vivo. Essa intencionalidade, ela é latente no Novo Testamento, ela salta aos olhos, certo? Então, eu poderia citar algumas passagens bíblicas. Nós vemos, por exemplo, em 2 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, né, não são fábulas engenhosamente inventadas isso que estamos transmitindo a vocês. Né? Na verdade, homens inspirados por Deus, ele vai dizer que tudo aquilo que a igreja havia recebido vinha de inspiração divina e não eram fábulas. Porque as pessoas às vezes pensam que a Bíblia é como, por exemplo, a mitologia grega ou uma outra religião que... né, são mitos, são histórias com fundo moral, mas não é isso. Os autores bíblicos estavam conscientemente escrevendo para que as pessoas crescem que algo especialíssimo aconteceu na história humana. Jesus veio, o Filho de Deus veio, morreu e ressuscitou. Quando nós pegamos, por exemplo, 1 João, nós lemos 1 João, João vai dizer assim, olha, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, a respeito disso que nós falamos a vocês. Né? Então, quer dizer, ele está dizendo que eles conviveram, né, com aquele que é a palavra da vida, que é Jesus. Né? Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto que o evangelho que eu recebi, esse também vos transmiti. Aí ele faz uma descrição de que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. E aí ele começa a descrever as pessoas para quem Jesus apareceu. Vai dizer, apareceu aos 12, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500, apareceu também a mim. Então, quer dizer, ele cita o nome das pessoas, e quando ele fala que Jesus apareceu a mais de 500 depois da ressurreição, ele faz questão de dizer que, né, alguns já morreram, mas muitos ainda vivem. Como dizendo às pessoas da igreja, vocês podem ir lá e perguntar para essas pessoas, e vocês vão ver que eles também testemunharam esses acontecimentos. Então, quer dizer, toda essa característica da escrita, chamando a atenção de que os fatos eram reais, né, ela não pode ser ignorada. Ela não pode ser ignorada. Porque se alguém escreveu isso, né, é muito estranho você pensar que alguém conscientemente escrever, fazendo tanta questão de mencionar que os fatos são reais, né, e estivesse propagando uma mentira a respeito de uma religião que prega, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tipo, o argumento lógico não bate. Né? Embora, por muitos anos, assim, a gente tenha tido uma corrente assim, de muito ceticismo, mas muitas pessoas que têm se debruçado com uma perspectiva científica e histórica para estudar os escritos do Novo Testamento têm chegado a conclusões de que realmente algo, né, interessantíssimo e único na história aconteceu. Que as explicações que geralmente são propostas, né, como que isso seria um livro de mitos ou fábulas, elas não correspondem à realidade dos fatos. Então, a gente teve, por exemplo, um teólogo que foi muito conhecido nos seus estudos do Novo Testamento, defender que deveria ser feita uma espécie de demitologização, foi o Rudolf Bultmann, um teólogo, né, alemão. Ele propunha que o Novo Testamento fosse lido de uma perspectiva em que os mitos fossem removidos, ou seja, eu tento extrair o ensinamento moral e aquilo que não bate com a ciência, que vai além da minha capacidade de compreensão como homem moderno, deveria ser ignorado ou interpretado de uma forma como se aquilo fosse um estilo de linguagem. Mas hoje está cada vez mais claro que isso não é coerente, que na verdade o Novo Testamento ele representa o testemunho de pessoas que viram algo excepcional acontecendo, e as pessoas que escreveram isso escreveram numa perspectiva que faziam questão de dar testemunho de algo inédito, né? E apenas essa seria a única explicação para o fato do cristianismo ter saído, né, de uma região lá no meio da Palestina e se tornado aquilo que é hoje ao longo de tantos milênios, assim, né? Tantos séculos, né?
o poder de Deus realmente estava agindo ali e isso capacitou a igreja a testemunhar com poder essa mensagem. Então, eu diria para você assim, pode confiar que, né, a Bíblia é o testemunho de pessoas que viram a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Não é um livro de fábulas, não é um livro para ensinar bons costumes, ele nos ensina bons costumes, mas ele nos desperta uma fé em algo concreto e real, pode ter certeza disso. Ótimo. Temos agora uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas em uma aqui, pastor Gabriel, a respeito de mais uma acusação que fazem aqueles que tentam desacreditar o Novo Testamento, que é o seguinte: o Novo Testamento contém erros e contradições no seguinte ponto: erros em variantes textuais das suas cópias, né, das suas muitas cópias, e contradições entre algumas histórias. Nós podemos ver alguns exemplos, né, que parece que num ponto fala de uma forma e em outro ponto do Novo Testamento fala de outra forma. Se quiser, pode usar algum exemplo até para dar a sua resposta. O que o pastor Sim. tem a dizer? Realmente, Nathan, são duas... quando as pessoas dizem assim, mas eu não posso confiar no Novo Testamento, ele contém erros. Geralmente, essas argumentações vão em uma das duas linhas. Ou as pessoas criticam essa questão das variantes textuais, que vão entrar daqui a pouco, que é uma questão bem mais técnica, né, a crítica textual. Ou elas vão falar assim de aparentes contradições, especialmente nos evangelhos, em que nós temos 4 relatos, né, da vida de Jesus, e às vezes as pessoas têm dificuldade de harmonizar os relatos como aparece num evangelho ou como aparece no outro. Bom, o que eu tenho percebido é que a grande maioria das, entre aspas, contradições, na verdade, pode ser harmonizada quando nós vemos isso com uma perspectiva de que os relatos eles são complementares. Por exemplo, posso pegar um exemplo da vida real que deixa mais claro isso. Se amanhã alguém vier para mim e perguntar como é que foi a live, Gabriel, lá que vocês fizeram, eu vou fornecer um relato, talvez eu vou dar alguns detalhes, vou citar aqui que a Denise estava nos ajudando, né, na parte técnica, que tivemos um probleminha técnico ali e tal. Talvez se a pessoa perguntar a mesma coisa para você, você vai falar com outra perspectiva, destacando alguns detalhes que eu não mencionei, né, e muitas das coisas que acontecem nos relatos paralelos dos evangelhos pode ser harmonizado dessa maneira. Eu posso citar um exemplo que eu geralmente uso na aula de introdução ao Novo Testamento. Se nós formos para Marcos capítulo 5, por exemplo, nós temos ali um episódio que é a cura do endemoniado gadareno. Né? Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para uma região, chega lá, tem um endemoniado que vive entre os sepulcros, e aí tem todo um episódio ali que Jesus... Ele estava endemoniado com uma legião de demônios, Jesus permite que os demônios saiam e entrem nos porcos, os porcos se lançam no precipício, né? E aí morrem e tudo mais. É um episódio até bem curioso. Se eu pegar o mesmo relato no livro de Mateus, que eu tenho claramente a mesma passagem também relatada em Mateus, eu vou ver que Mateus vai dizer que eram 2 endemoniados. Né? E aí já levanta uma pergunta, tá, mas espera aí, eram 2 endemoniados ou era um endemoniado? Então, a resposta para essa pergunta pode ser dada da seguinte maneira. Olha, onde tem 2, tem um e também tem o outro. Por exemplo, aqui nessa sala eu posso dizer assim, o Gabriel e o Nathan estavam na sala. Então, tinha 2 pessoas participando da live. Ou eu posso dizer, o Gabriel estava na sala. Eu omiti a informação a respeito do Nathan, mas ele estava, eu apenas não citei. Então, certamente essa é a situação nesse exemplo de divergência. Tá? Então, de fato, podemos crer que haviam 2 endemoniados. Agora, Mateus falou dos 2 e Marcos falou de 1. Só que aí levanta uma outra pergunta, mas por que Marcos citou um e não citou o outro? E aí tem um detalhe interessante. Quando eu leio o episódio com mais atenção, eu percebo que em Marcos, quando termina a situação ali, aquele homem que está sendo relatado ali, ele vem e diz que queria seguir Jesus. E aí Jesus fala para ele assim, não permite, sim, você fique e vai e anuncie como Deus foi bondoso contigo para todos da sua família. E termina o relato dizendo que aquele homem foi e falou para todas as pessoas da região. Quando eu continuo lendo os evangelhos, eu percebo que, numa outra ocasião, Jesus volta para aquela região e aí havia uma multidão querendo ouvir os seus ensinos. Quem pregou para essa multidão? Certamente foi aquele homem que quis seguir Jesus, e Jesus disse para ele ficar ali. Porque se ele não tivesse ficado ali,
né? Talvez as pessoas iam pensar assim, que Jesus veio aqui, matou 2.000 porcos e foi embora levando um endemoniado junto, tipo, né? Mas o fato daquele homem ficar ali, e ele era o testemunho que dizia assim, não, ele me curou, esqueçam esses porcos, esqueçam o prejuízo que ele causou, ele me curou, eu sou o testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, certamente Marcos, que é um evangelho escrito para os gentios, né, fez questão de mencionar a história daquele homem, porque é possível que aquele homem tenha se tornado conhecido naquela região de gentios, né? E como que dizendo assim, olha, aquele homem que pregou ali a respeito de Jesus, né, é esse endemoniado aqui que Jesus disse para ele ficar. Então havia um propósito em destacar a história daquele homem. Mateus está escrevendo um evangelho para os judeus, talvez um judeu ia querer saber que Jesus fez um milagre maior, curar 2 pessoas em vez de uma, né? E ele cita que haviam realmente 2. Então muitas das aparentes divergências podem ser explicadas de formas assim. No caso das variantes textuais, que isso também é uma crítica que muitos fazem, de que nos manuscritos antigos há diferenças, né, entre as cópias. Aí tem uma questão técnica, que de fato, como que eu sei que a Bíblia é o texto que nós temos? Bom, nós temos que recorrer às cópias mais antigas que estão disponíveis a nós. Não foi preservada nenhuma cópia que saiu da mão do autor, que a gente chamaria tecnicamente de autógrafo, né? O que nós temos são cópias dos textos originais, que foram feitos e circularam nas igrejas. No início eram feitos em papiros, que é um material que se decompõe com muita facilidade. Mais tarde passaram a ser feitas em pergaminhos, né? E aí se tem um volume muito maior. Então, quando nós pegamos as cópias que a arqueologia encontrou, né, e as que estão preservadas até hoje, há sim algumas pequenas diferenças, algumas diferenças nos textos. Essas diferenças se devem ao fato de que, ao fazer uma cópia manual, porque naquela época o processo é manual, alguns erros eram cometidos. Às vezes letras eram trocadas, palavras podiam ser trocadas de ordem. Então, de fato, há sim divergências nos manuscritos antigos, mas a grande esmagadora maioria das divergências pode ser claramente explicada quando se faz um estudo, né, entre os manuscritos disponíveis. Você percebe claramente onde aconteceu um erro de cópia, né, às vezes com um elevado grau de certeza, às vezes com uma incerteza não tão grande, mas a grande maioria das divergências pode ser facilmente explicada através desse estudo que é chamado de crítica textual, né? E mesmo aquelas em que há um grau de incerteza maior, ou seja, você fica com uma certa dúvida de qual teria sido o texto original mais antigo, né, esses textos não comprometem aquelas doutrinas fundamentais da fé cristã. Nós podemos crer que Deus permitiu que chegasse até nós um texto que nos permite ter certeza de qual mensagem a igreja deveria ter acesso. Então, teria muita literatura técnica a respeito disso, né? O nosso tempo não permite entrar em tantos detalhes, mas eu poderia dizer assim para as pessoas que às vezes escutam essa crítica, dizer assim, não, quem está fazendo essa crítica, né, ele não leu o outro lado da história. Na verdade, a Bíblia é de longe o livro com mais testemunhos antigos, no sentido assim de mais cópias, né, a favor do seu conteúdo, né? É incomparavelmente maior o número de manuscritos antigos a favor do texto bíblico do que qualquer outro texto da antiguidade. Você não vê ninguém questionando os escritos de Platão, por exemplo, mas o número de manuscritos antigos que nós temos dos textos do Novo Testamento é extremamente maior do que os textos de outros filósofos gregos que ninguém questiona. Então, as evidências arqueológicas a respeito da confiabilidade do texto bíblico, elas são muito mais a favor, né, do crédito do texto que nós temos hoje do que a favor de um descrédito, né? Então, a pessoa pode confiar realmente no texto bíblico que ela tem em mãos hoje. Maravilha, pastor, e realmente a palavra nos dá essa confiança pelos dados históricos que a gente pode ver, pela própria palavra, né, que se relaciona consigo mesma, aquilo que ela diz a respeito dos seus escritores, dos seus autores, podemos confiar sim na palavra de Deus no Novo Testamento. Então, pastor, dentro dessa temática, nós tratamos aqui de uma crise que muitos enfrentam no seu ambiente de trabalho, de estudos, com alguns questionamentos. Eu creio que hoje algumas dúvidas puderam ser sanadas aqui. Assim espero, né? Então, gostaria de pedir, como pastor, né, uma palavra pastoral a respeito disso, ao coração daqueles que têm enfrentado essas lutas, esses questionamentos, essas acusações. Certo.
eu gostaria de dizer assim para todos que estão nos assistindo, o livro que você tem em mãos quando você pega a sua Bíblia, né, e você abre ela para ler, é de fato um livro único, é a palavra de Deus. Ele tem um poder de transformar vidas, ele transformou a minha vida, transformou a vida do Natan, da Denise, né, de todos nós aqui. Você pode realmente confiar que esse livro ele não se compara a outros escritos, né, que as pessoas falam, é realmente algo único. Como eu disse no início, eu tenho tido o privilégio, né, de estudar a Bíblia, né, no meu ministério, nos afazeres, né, aqui no seminário, na igreja, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo, né, que nós temos em mãos algo singular. Quando você faz a reconstrução, né, da história da igreja nos primeiros anos, através do livro de Atos, as viagens de Paulo, e você começa a fazer o casamento dessas informações com aquilo que nós encontramos nas epístolas, nas cartas, né, ou mesmo as citações de Paulo, as palavras de Jesus que estão nos evangelhos, você vê que são vários livros de autores diferentes que estão conectados. E isso dá uma confiabilidade muito grande, uma certeza, né, de que é um testemunho verídico, verdadeiro. Até mesmo quando você tem a oportunidade de olhar o texto, por exemplo, o grego do Novo Testamento, você percebe que quando eu pego um escrito de Lucas para fazer uma tradução, o estilo de linguagem, o nível, digamos, do grego, é o nível de um médico, né, um grego com uma complexidade, com tempos verbais, né, mais rebuscado, vamos dizer assim. Se eu pego um outro texto, por exemplo, o texto de João, eu vejo que é um grego correto, mas ao mesmo tempo é uma linguagem mais simples, com uma simplicidade, com tempos verbais diferentes, né? E João era um pescador. Então o perfil dos personagens, das pessoas que estão descritas, ela casa com o estilo dos livros que foram escritos, né? Então todas essas informações em conjunto me mostram que quanto mais a gente estuda o Novo Testamento, mais nós podemos confiar. Então eu queria passar essa palavra para os nossos, né, para as pessoas que estão assistindo, que quando você abre a sua Bíblia para ler, você está lendo um livro, né, que tem ali a mão de Deus, né, no decorrer da história das pessoas que escreveram aquilo ali. Aquilo é realmente palavra de Deus. Por isso que quando nós lemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, né, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo assim, olha, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra é verdade. Toda a escritura, toda a palavra que chegou até nós, né, a palavra de Deus que chegou até nós né, hoje, ela é inspirada por Deus, ela é útil para edificar a sua vida, para te ensinar o caminho da verdade, te ensinar a respeito do Salvador, né, para te repreender, corrigir, instruir, né, para te preparar, te capacitar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, pode confiar. Talvez em alguns momentos você vai ser acometido de dúvidas, de incertezas, vai ler alguma coisa na internet, vai ouvir uma crítica, você pode até ficar assim sem saber como reagir. Claro, existem dificuldades às vezes, existem textos mais difíceis de entender, mas mantenha firme essa confiança de que você tem uma palavra de Deus, né? Ore, se aproxime da Bíblia, pedindo que Deus fale ao teu coração. E aquelas coisas que você tem dúvida, né? Entregue para Deus e diga assim, Senhor, talvez eu não entenda tudo, mas eu creio porque eu tenho experimentado, o Senhor tem agido na minha vida através dessa palavra. Mantenha minha fé até que eu seja capaz de entender. Tem uma frase, se não me engano é de Agostinho, né? Que é creio para poder entender. Eu creio e pelo fato de crer, Deus me dá a condição de compreender. Assim é com a Bíblia. Então eu queria dizer para todas as pessoas que estão em casa, se você entrar no ambiente universitário, né, e o teu professor questionar a Bíblia, te fizer um monte de dúvida, te trouxer um monte de informação, não se apavore. Mantenha confiança na palavra que você tem em mãos. Ore a Deus, peça que Ele te dê condições e procure. Há muita literatura boa, né? Depois a gente pode até recomendar alguns livros de estudiosos, pessoas que se debruçaram no estudo do Novo Testamento, que fizeram trabalhos profundos, né, na parte histórica, filosófica e que realmente confirmam que esse texto é singular, né? Não se apavore com as primeiras críticas. Muitas das pessoas que criticam a Bíblia, elas fazem uma leitura superficial e as críticas elas não se sustentam, são críticas superficiais, né? Mas como eu disse, de testemunho próprio, a Bíblia tem me acompanhado, né, ao longo da minha caminhada cristã e tem sido o livro que tem edificado a minha vida, né, ao longo de todos esses anos. Então você pode confiar
Não porque eu estou falando, mas né, esse é o meu testemunho. Mas ela tem feito isso ao longo da história com muita e muita gente. Né? Então, essa seria a minha palavra, né? Eu deixaria esse versículo de 2 Timóteo 3,16, né? E tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus para edificar a sua vida. Ok, Pastor Gabriel, nós temos aqui algumas participações do público nos comentários. Temos aqui o pastor Lierte, lá dos Estados Unidos, participando. Deus abençoe, pastor, muito bom. Um abraço aí pro Lierte. O senhor conosco aqui. Grande amigo. Dá para mandar um abraço em inglês aqui. Também temos a participação do nosso colega, pastor Rogel, e ele fez uma sugestão aqui que o pastor acabou de mencionar, né? Uma sugestão ou algumas sugestões de livros. O que o pastor teria a sugerir sobre alguns livros que poderiam abranger um pouco mais essa temática, esclarecer um pouquinho mais? Certo. Bom, tem um livro que é bem conhecido do Norman Geisler, né? Um autor, ele tem Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Aparentes Contradições da Bíblia, né? É um livro que ele trata de alguns dos temas, né, aparentes contradições, dificuldades, e traz algumas respostas para isso, né? Mas tem muitos livros. Por exemplo, tem um livro que foi publicado agora recentemente em português, né? A gente estava até conversando sobre isso ontem, do Craig Blomberg, né? Que o título em português dele é, deixa eu ver aqui, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Eu li o livro no inglês ali, né? Mas que já tem há mais tempo. E é um livro muito bom. Então agora tem no português, até acho que vou pegar aí para tentar fazer uma resenha. Mas é um livro muito interessante. Ele analisa, né, dificuldades, ele analisa como os evangelhos têm sido interpretados ao longo da história. E ele realmente demonstra de forma muito erudita e muito profunda assim, que nós realmente podemos confiar nos evangelhos. Ele tem um outro livro que não foi traduzido para o português ainda, que é A Confiabilidade do Novo Testamento. A Confiabilidade Histórica do Novo Testamento. Está só em inglês. Espero que logo a gente tenha também no português. Essa seria uma outra sugestão. Um outro livro que me ajudou muito a responder algumas perguntas, né, de pessoas que têm ceticismo com relação à religião. Esse livro não tem a ver só com o Novo Testamento, mas ele também traz muita coisa relacionada a uma resposta às pessoas que são mais céticas. É o livro do Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo. É um livro que eu li, gostei muito, me edificou muito, e eu recomendo para todas as pessoas que eu tenho condições de recomendar. Fé na Era do Ceticismo é uma obra muito interessante e ajuda, acho que toda pessoa que está no ambiente universitário né, que se depara com questionamentos da fé, seria um livro que eu recomendaria, né? Tem um outro livro também que é um livro mais técnico, né, do Andreas Kostenberg, que é A Heresia da Ortodoxia. Ele também trata dessa crítica de que o cristianismo veio aí de muitos cristianismos e que só depois de Constantino ele foi se consolidar com uma doutrina, né, mais única. E o Kostenberg ele faz um estudo demonstrando através dos escritos do início da igreja como a fé que nós temos hoje, a fé ortodoxa, aquela que, né, que a Bíblia nos traz e que a igreja tem trazido ao longo dos séculos, ela realmente estava presente logo nos primeiros anos do cristianismo. Então é um trabalho muito interessante esse livro, A Heresia da Ortodoxia, tá? Seriam algumas sugestões, tem mais assim, né? Alguns são mais técnicos, outros nem tanto, mas espero que isso também ajude, né, o pessoal que está em casa aí né, ampliar aí o conhecimento sobre essa área. Ótimo, pastor. Então, conseguimos abordar de uma forma honesta, clara, e eu creio que é acessível esse tema. Não esgotamos o assunto, então por isso vem essas sugestões, e peço que, se possível, você possa marcar irmãos, amigos, pessoas que têm algumas dúvidas a respeito da confiabilidade do Novo Testamento. Pode marcar aqui nos comentários, porque vai ficar em nossa página essa live em perfil de vídeo e outras pessoas podem ser alcançadas. Pastor, nós temos aqui o resultado da nossa enquete, né? Tava curioso pra saber. Isso! Você já leu todo o Novo Testamento? Os 27 livros do Novo Testamento. Não estamos perguntando a Bíblia como um todo, né? O Novo Testamento. Olha só, 83%, o que vai ser a expressão de 34 pessoas, elas já leram todo o Novo Testamento. 17%, que seriam 7 pessoas, não leram ainda todo o Novo Testamento. Então, corre para
para ler. Me permita dar uma Sim. palavra sobre isso, Nathan. Eu realmente quero incentivar você que está assistindo aqui. Leia a sua Bíblia, né? Faça um programa de leitura bíblica. Hoje a gente tem no celular o YouVersion, aquele aplicativo, né? Eu tenho usado, tenho feito programa de leitura bíblica anual nele já faz, né? Mais de ano assim que eu tenho lido a Bíblia, né? Fazendo o programa de leitura bíblica no celular. No tempo do seminário já tinha feito no papel, né? Na época a gente ia riscando. Mas eu realmente quero incentivar todos da igreja. Leia a sua Bíblia. Faça um programa de leitura, leia o Novo Testamento, ou então faça um programa de toda a Bíblia em um ano. Eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida cristã, a sua fé, né? Eu incentivo você porque você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso vai edificar a sua vida. A Bíblia, não adianta a gente falar dela, nós temos que deixar que ela fale conosco. Para isso a gente tem que colocar como prioridade no nosso tempo. Então, quero deixar esse incentivo. Pelo menos o Novo Testamento comece. Leia todo ele, né? Depois que você lê, faça um plano de leitura para ler a Bíblia toda também, né? Isso com certeza vai ser edificante e bom para a vida de todos aí. Maravilha. Pastor, nós temos aqui algumas interações pedindo para repetir o nome dos livros. Vamos fazer o seguinte, logo após o término dessa live, o pastor Gabriel ele vai digitar nos comentários a lista do nome dos livros. Pode ser, pastor? Pode ser. Que daí vão ficar todos ali registrados os nomes, também com o nome do autor, que às vezes é difícil, né? Só pela pronúncia, né? Então, nós vamos ajudar os amados a terem acesso ao nome desses livros. Um grande abraço a todos aqueles que acompanharam essa live e deixo aqui a propaganda, né? O anúncio da live da semana que vem. Pastor Gabriel vai estar novamente conosco junto com o pastor Josemar e nós vamos fazer um bate-papo sobre chamado e vocação. Você tem um chamado para o ministério? Você tem ouvido a respeito da sua vocação, da parte do Senhor te chamando para a grande obra do ministério pastoral, missionário? Você não pode perder essa live, vai ser um momento muito gostoso, onde vamos poder tirar dúvidas e ouvir também a respeito do chamado do pastor Gabriel, do pastor Josemar, e você vai poder mandar a sua pergunta, a sua interação. Então, horário marcado, às 19 horas da quinta-feira que vem. Convide o pessoal da sua igreja, convide a sua família e juntos vamos ouvir um pouquinho mais sobre chamado e vocação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite. Fique na paz e até mais.